Esse ano, o Rio Grande do Sul vivenciou a sua pior tragédia climática da história. Estas imagens, feitas de dentro de um avião que chegava a Porto Alegre, mostram a cidade debaixo d'água. A cheia do Guaíba invadiu o centro da cidade. As comportas do Cais Mauá, que deveriam impedir que a água avançasse pela cidade, não estão dando conta. As enchentes causaram mortes, desaparecidos e também muita destruição. Um dos resultados da calamidade que assolou o território gaúcho é a grande quantidade de entulhos deixados pelas chuvas. E aí fica a pergunta, onde tantos resíduos vão parar? Muitos ficam em locais temporários, ao ar livre na cidade, e outros vão para aterros sanitários, uma forma consolidada no Brasil para a disposição desses materiais. O aterro sanitário da Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos no município gaúcho de Minas do Leão recebe detritos da enchente de 7 municípios do RS, incluindo Porto Alegre. O volume total de materiais a ser destinado e tratado pela companhia está estimado em 300 mil toneladas. Para garantir a segurança na disposição desses materiais, a empresa investiu 1,5 milhão na preparação de uma nova área. O local foi impermeabilizado e equipado com um sistema de drenagem de chorume, entre outras medidas para evitar impactos ambientais. Os resíduos exigem cuidados especiais por estarem misturados e contaminados. Nós vamos abordar desta vez no Direto ao Ponto como funcionam os aterros sanitários, apontando qual é o seu nível de segurança e quais são os riscos envolvendo a população na disposição de materiais pós-tragédia ao ar livre. A entrevistada é a professora do programa de pós-graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais da Universidade Fevale, Vanuska Jano. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Vanuska, muito obrigado por você participar aqui do Direto ao Ponto. Eu vou começar a nossa conversa perguntando a você como funcionam, de uma forma geral, os aterros sanitários. Sim, obrigada pelo convite, Lucas. Fico feliz em contribuir. Os aterros sanitários, eles já são regulamentados no país e no globo, né? Vamos pensar assim, porque ele é o sistema para aterramento de resíduos que já são rejeitos, que é aquele material que já não tem mais o que fazer, não tem como eu reaproveitar, não tem como reciclar. Então, na teoria, é o que é para ir, né, para esses aterros sanitários. Eles são sistemas já de que tem uma impermeabilização, que não vão estar contaminando o solo, que o churume, que é aquele líquido que é gerado da degradação, decomposição dos materiais que estão ali armazenados, eles não vão estar indo para o solo, nem para a água, lençóis freáticos, né, contaminando também possibilidade de água, por exemplo. Não é, em nenhum momento pode ocorrer isso para aterro sanitário. E esse churume tem que ser tratado. Assim como todo esse material que é aterrado, ele é recoberto. Tem várias camadas, né, de proteção para que, caso ocorra uma chuva, ele não percole, não ande esse líquido dele para o meio ambiente. Então, ele é um ambiente totalmente controlado, inclusive para emissões atmosféricas também, de gases, né, de efeito estufa, coisas do tipo. É para ser qualquer aterro, a princípio é para ser assim, né? Então, realmente é um autocontrole. Sim, e o Rio Grande do Sul, né, como a gente sabe, passou por toda essa verdadeira Sim, tragédia ambiental. sim. E o quão fica mais difícil na sua avaliação o trabalho de armazenamento desses resíduos após uma situação como essa? É uma mistura de muitos tipos de materiais que até mesmo poderiam estar sendo reciclados. Claro que se entende nesse aspecto dos resíduos, né, que estão indo, porque depende do município. A gente teria que olhar caso a caso dos municípios. Tem município ali que tem maior consideração do que foi, né, do que saiu de material de construção civil, né? Então, esses materiais são considerados inertes. Em contraponto, tem cidades que foi muito mais afetado
resíduos orgânicos, resíduos que se decompõem muito rápido. E outros que eu conseguiria reaproveitar tranquilamente porque são inertes, não prejudicam o meio ambiente. E ele não vai degradar, eu consigo reciclar. Então, a maior dificuldade desses resíduos pós-enchente, que aí é pós-desastre que a gente chama, né? Que aí é a categorização, é a separação, que não ocorreu, até porque nem, né? A gente nunca imaginava algo assim, ninguém estava preparado de fato aqui no Rio Grande do Sul para isso. A partir de agora, com certeza, todos os municípios estão de olho, né? Aqueles que sofreram com essa gestão, porque quer queira ou não, além do impacto ambiental, tem a questão de custo para o caixa do município, né? Porque vai ter que destinar algo que não estavam preparados, né? Não estava na sua gestão, porque cada município é responsável pela gestão e destinação dos seus resíduos, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos nos dá isso. Então, acho que a maior dificuldade nisso tudo é a mistura deles para poder, então, gerenciar, destinar corretamente e o que fazer, né? Porque nesse momento só tem muitos espaços que estão com os resíduos armazenados que não são um aterro sanitário, estão lá em cima de um solo, perto de casas, de arroio, dos rios. Dá essas chuvas que está dando agora de novo, todo mundo fica preocupado, né? Porque pode acontecer? Alagar, e não dá, a perspectiva não é de inundação, pelo que eu acompanho dos grupos de pesquisa que eu atuo, mas pode acarrear, levar esse material de novo lá para um rio, cair lá no Guaíba, fazer todo o caminho, né? E aí tem maiores impactos. Vanuska, você mencionou diferentes tipos aí de resíduos. Você poderia nos exemplificar quais que são eles, dos orgânicos e não orgânicos? Sim, com certeza, posso explicar. Até fiz um capítulo específico disso, está saindo agora em novembro, com um grupo da minha universidade, né? E que a gente escreveu e categorizou todos eles. E, bom, em relação à parte de resíduos orgânicos, né? Resíduos orgânicos ou resíduos sólidos urbanos, né? Ah, resíduos sólidos urbanos a gente entende desde ali dos orgânicos, então resíduos de alimentos, toda a parte de solo ficou encharcado, ele teve em contato ali com as plantações ao entorno, depende de cada município, então eu tive ali, tem municípios que perderam rebanhos inteiros, então também está dentro dessa categoria. Por mais que até a gente entenda que é um resíduo biológico, mas a gente não consegue categorizar, né, de fato, nesses espaços mais de agricultura e tudo mais, pastoril. A gente tem toda a parte de edificações, toda a parte de escombro de edificações, demolição, caiu, né? Enfim, teve que separar isso. A gente tem toda a parte de a vegetação por si só também, muito forte, né? Que a gente teve, infelizmente, em todo o Rio Grande do Sul. Toda a parte de resíduo eletrodoméstico, quantas pessoas perderam aí seus eletrodomésticos, geladeira, fogão, a linha branca, né, que a gente chama de resíduos, computador, perder o celular, né, e, enfim, um alto custo e também de impacto, porque eles têm metais que podem estar ali saindo, né, desses materiais eletroeletrônicos indo para o meio ambiente de alguma forma. A gente tem resíduos considerados perigosos, que por mais que a gente tome, por exemplo, medicamento, ele é uma categoria que impacta muito o meio ambiente, se for o meio ambiente, porque ele é algo específico para uma doença, uma dor, enfim. Todo mundo tem uma pequena farmácia em casa. Em casos mais graves, remédios até bem fortes, como antibióticos. E o que fazer quando o prazo de validade vence? Dúvidas que muita gente tem e acaba fazendo assim. Descarta o remédio na pia, no vaso sanitário ou no lixo comum. Um risco grande de contaminação. Mas ele não pode ir para o meio ambiente, porque a gente não consegue ainda, tecnologias existem, mas ainda muito caras para poder extrair medicamentos. Os metais dos eletrodomésticos são considerados aí resíduos perigosos, vamos pensar assim. E com isso tudo ainda, a gente tem a questão
do impacto causado por cada um desses itens misturados. Porque até então, a gente tem um grupo lá que sempre vai para o aterro. Então, a gente pega a nossa sacolinha de casa, separa da cozinha. Bota o resíduo de comida, resto de folha, porque a gente não separa para fazer uma compostagem, que seria o ideal. Junta tudo, acabou o medicamento, a gente coloca lá no, ou da cozinha ou do banheiro. O do banheiro realmente ele é patogênico, que a gente chama, biológico, ele contamina, né? Porque sai do nosso corpo, então ainda não tem um processo no Brasil para um tratamento mais adequado para esse tipo de material, então ele vai para um aterro sanitário também, é resíduo sólido urbano, mas ele é para aterro sanitário. E isso já era o comum. E além de todos os nossos potes plásticos, compotas de metal, vidro que quebra de uma garrafa, infelizmente esse material ainda vai para aterro sanitário, a gente vê muito no aterro, em qualquer um dos aterros, porque é misturado com o resto orgânico. Então, que dá em torno de 60%, 50% a 60% é orgânico, a gente chama, para um aterro. O resto poderia ser reciclado tranquilamente, né? Então, tem muitos pensamentos e gargalos por aí, né? Que a gente tem que estar pensando. Não é tão simples, infelizmente, né? Essa área de resíduos. A reportagem entrou em contato com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, para saber quantos aterros sanitários estão em operação no Rio Grande do Sul. O número total chega a 32. Sim, e vamos, os resíduos estão indo para o aterro sanitário de Minas do Leão. E como Uhum. você avalia a utilização desse espaço agora que está sendo utilizado? Eu conheço o espaço e vi a evolução desse aterro sanitário em específico ao longo dos anos. Eles evoluíram muito e realmente é uma empresa bem conceituada na área de resíduos, tratamento de resíduo, aterro, né, especificamente sanitário. Ele está em vários municípios do nosso estado. E em Minas do Leão tem muitas tecnologias. Eles, além do aterro sanitário, eles tratam o churume, tem um tratamento de efluente, com várias tecnologias limpas que a gente considera, muito interessante. Então, realmente não tem aquela questão do impacto possível de saída do líquido que é gerado desse resíduo que está decompondo, né, lá. Mesmo esses das enchentes também, eles já estão numa parte desse aterro que não é o que vai ao nosso lixinho de casa, é uma outra parte dentro dos hectares deles, que foi só para essa parte, para esse resíduo de pós-enchente, de pós-desastre. Mas eles já impermeabilizaram, tem todo o encaminhamento para tratamento de efluente, e eles estão fazendo uma separação, prevendo, né, separações desses materiais antes de colocar então para o aterro, de fato, para aterrar, né, porque aí a gente vai tapar e vai criar ali uma atmosfera. O Minas do Leão também tem um pormenor interessante dentro das tecnologias que eu acho muito benéfico, já que é um aterro, né, não é uma... O pessoal fala muito aí que não é um caminho para aterrar lixo. Porém, o que a gente está vendo hoje é o impacto dessas áreas que estão armazenando momentaneamente em qualquer município que sofreu as enchentes. Isso está impactando. É um lixão a céu aberto, impactando água, solo e ar, porque queima, né? Pega fogo, já pegou fogo em alguns, né? Que a gente vê nas notícias e tudo mais, porque em alta temperatura esses resíduos esquentam e podem ter pontos de ignição, pegar fogo, ou alguém que botou fogo sem querer, ou que botou por querer. Então, impacta a atmosfera também, além de tudo que a gente está passando com as fumaças agora, né? Então, é a união de coisas aqui que o aterro sanitário nos dá um norte de minimização, de diminuir o impacto ambiental, social, inclusive, também, né? Porque muitos estão indo nesses bote-espera, eternos, quase já, né? Porque quantos já passamos um tempinho já. Mas eu entendo que não estávamos preparados para isso, para essa gestão.
Todos os municípios estão correndo para já criaram medidas, enfim. E Minas do Leão eu vejo que é um ótimo contexto frente a tudo. Eles também têm um aspecto da geração do biogás, quando é aterrado o material de fato, eles queimam esse biogás gerado, que é o gás que gera, né, a degradação e que gera energia. Então, eles têm todo um ciclo, realmente, de tecnologias mais limpas que eu acho super interessante, né? Poucos têm no Brasil, então acho bem válido. Sim, então, me parece que há o risco, né, quando Uhum, esses aterros não têm todo esse cuidado que você está mencionando aí, de Minas do claro. Leão, e realmente Sim. essas disposições temporárias. E aí, Vanuska, até quando os aterros sanitários são recomendáveis? E aí te faço uma pergunta importante. Existem outras formas mais seguras de disposição de resíduos hoje? Talvez a gente caminhe daqui a anos para uma outra Uhum, forma? Ou uhum. os aterros sanitários, na sua avaliação, eles devem permanecer por bastante tempo ainda sendo recomendáveis, né? Desde que sejam dessa forma, como você falou, de disposição bem É, correta. se a gente seguir a nossa política nacional do Brasil de resíduos sólidos, a Lei 12.305 de 2010, e veja, né, já se passou 14 anos dela, lá estava previsto que a gente não era para ter mais lixão. E ele já tinha dado um avanço, ele foi avançando, né, ao longo dos anos, de 2010 para cá, indicando que, ó, não é mais para ter lixão, municípios, não tenha mais lixão. E aí, só que foi protelando, aumentaram mais 3 anos à frente, mais 3 anos à frente, assim foi indo, e agora até era, agora em outubro, para não ter mais lixão. Mas com tudo que a gente passou aqui, a gente já criou mais lixão, infelizmente no Rio Grande do Sul, falando. Então, mas isso lixão. Mas na política indica que todo município, pelo menos, tenha o seu aterro sanitário, porque é aquele material ainda que não tem o que fazer, mas que ele está aterrado, de alguma forma contido para que não polua o meio ambiente, não seja um bote-espera, não seja só um pátio largado lá com um monte de lixo, né, como a gente fala. A política nacional indica que a gente fale resíduo, pensando em como ele como uma matéria-prima, porque na verdade a gente só extrai, se beneficia dos produtos gerados, né, do processo produtivo, e depois a gente só joga fora e não vê mais o lixinho, né? Mas ele faz um caminho. Vejo que o aterro a gente vai ter aí por longos anos ainda no Brasil, assim como há em vários outros países desenvolvidos, nem em desenvolvimento, já os desenvolvidos, que eu conheço alguns aterros de fora também. Todos eles têm esses nossos sistemas, pelo menos os que eu conheço aqui, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil, de aterro sanitário. Então, eu vejo que ele é uma tecnologia que está ali à nossa disposição. A ideia é que tenha, sim, outras tecnologias junto, para que vá ao longo dos anos, e a própria CRVE já deve indicar isso, eu converso com alguns engenheiros de lá, de outros aterros também. Todos sabem que em algum momento vai diminuir a busca desses aterros por outras tecnologias. Então, ele vai ser um dos últimos estágios, assim, preciso mandar, não tenho o que fazer, ainda é o resíduo do banheiro, por exemplo, então, ele vai ter esse destino. Mas vai ser um saco frente a 10 que a gente gera dentro de casa, a cada vez que a gente bota para fora. Então, a tendência é diminuir. Outras tecnologias, sim, vejo que a primeira coisa é a população, nós separarmos corretamente, já para ir para uma possibilidade de reciclagem, para que volte como matéria-prima, não precisa estar extraindo e poluindo o meio ambiente. Apenas 4% dos resíduos são reciclados no Brasil. A Alemanha reaproveita 68% e a Suécia 55%. A gente já está vivendo os impactos que a gente está aqui, né? Desde do aspecto das queimadas, mudanças climáticas, a nossa enchente mesmo já veio também disso. A primeira coisa que a gente viu, além, claro, das questões dos resíduos gerados de demolição e tudo mais, foram nossa, a quantidade de lixo que está boiando. Foi a primeira coisa que foi falado, porque é o que a gente vê. Mas a segunda coisa que vem com isso é a saúde pública impactado. Então, o impacto da saúde, né? Porque os vieses de vetores, os ratos, baratas, o mofo, questões de fungo, então questões aéreas, a gente tem muita coisa envolvida também da enchente, do acúmulo de água,
mas também do acúmulo de resíduo, né? Então, vejo que a busca de tecnologias que já existem no planeta, muitas coisas bem interessantes, é alto custo muitas vezes ainda para nós, enquanto em desenvolvimento, mas já tem. Então, vejo que antes de tudo a gente tem que separar para que as cooperativas possam trabalhar corretamente, para que as empresas comprem das cooperativas e façam os novos produtos para que a gente possa utilizar e seguir o ciclo natural ou o ciclo da economia circular, que estão tanto falado hoje em dia no planeta. Sim. E, Vanuska, aquela questão que você falou, né? A grande problemática acaba sendo esses lixões, né? Que ficam ali, Uhum. esse material que você já mencionou que é bem prejudicial. É, que problemas eles podem acarretar, assim, a longo prazo, assim, nesses pontos que você Uhum. mencionou mesmo, de saúde, Saúde. dessas problemáticas todas. Saneamento básico, que a gente já estava em crescimento, em desenvolvimento no estado como um todo. Lembrando que saneamento básico não é só esgoto e água. Como todo mundo, quando a gente fala saneamento, fala água e esgoto. A gente tem drenagem urbana, porque é o que realmente não drenou a água da chuva corretamente, ou em locais, na maioria, que nem tem drenagem urbana. Claro, é um aspecto de investimento do Estado que tem que ser feito, é alto investimento. E a manutenção é primordial. Agora, com a chuva agora, né, semana passada, né, eu vi que Porto Alegre, alguns pontos Sim, alagou de novo, mas nem foi drenado, né, e não deu tempo, questão de gestão, ok. Independente dessas partes, isso vem em saneamento, isso está dentro do saneamento básico. E o quarto pilar, tadinho, eu sempre falo, é o último que lembro também, é o resíduo. Tá lá, então é a água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduo, toda a gestão, tratamento, resíduo sólido. Então, a primeira coisa que esses lixões já estão impactando, por mais que, volto a falar, não são lixões, né? Não são considerados lixões ainda porque não está no tempo lá do lixão de armazenamento, mas já como já passou algum tempo e não foi destinado corretamente, eles estão virando lixões, né? Porque se deixar lá e o ano que vem a gente voltar a conversar e ainda está em vários dos pontos, virou lixão. Então, a população no entorno vai sofrer com saúde pública, saneamento básico, que já estava precário, vai estar pior, vai gerar possíveis doenças. Se tiver alguma parte de queimada desses materiais que estão lá armazenados, atmosfericamente, né? Então, vai a doenças pulmonares, psicológicas, a gente está falando de ecoansiedade já. A ecoansiedade já prevê o impacto ambiental que eu vou ter. Eu vou ter uma doença. Poxa, eu já estou com ansiedade porque eu estou, né, prevendo tal coisa. Então, ecoansiedade, um tema que está sendo bastante estudado agora, em função de todo o nosso contexto. E entre outras questões também, né, a gente cai para o outro lado, desvalorização dos bairros, aquela pessoa que quer se mudar porque não está melhorando o ambiente onde eles estão vivendo, não consegue vender. Então, a questão de desvalorização dos bairros, desvalorização, e isso gera ansiedade também, ó, psicológica. Nossa, né, Lucas, tem tanta coisa que a gente vai fazendo a correlação e eu pensando, vai acontecer tal coisa, pode acontecer, e é complicado, né? A gente vai ter que parar aí, enquanto sociedade, todos os eixos, como já está ocorrendo, já tem alguns municípios realmente fazendo planos e ações, porque não adianta só ficar no papel, não adianta só fazer reunião, tem que botar a ação, né? Porque os municípios vários ainda não se reestruturaram, ainda, ou estão esvaziando, né? O pessoal está indo para outros locais, porque não estão vendo melhora, né? Melhoria, e agora voltando com as chuvas, então ainda mais, né? Nesse aspecto. com certeza, Vanuska. Muito obrigado aí por você estar participar aqui do podcast e nos esclarecer todos esses pontos aí, desse tema tão importante que é relacionado com o meio ambiente.
Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de Record TV e TV Cultura, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Thiago Basso, assistência de Wilson Bravo, além da coordenação de Luiz Felipe Melo, Brenda Fernandes e Márcio Gomes.